Olá pessoal, a gente está aqui hoje com o Dr. Antônio de Oliveira Lima, que é procurador do Ministério Público do Trabalho. A gente teve que ele que toca um movimento muito importante, que é o combate ao trabalho infantil. E essa semana agora, na terça-feira, a gente teve o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. O Dr. Antônio é uma das pessoas que bravamente combatem dentro do Ministério Público, em várias frentes. E a gente convidou hoje o Dr. Antônio para conversar com a gente sobre o assunto. A gente está aqui na casa dele, fomos muito bem recebidos, pela Letícia, a filha, pelo Toninho e por ele também, que nos recebe aqui neste sábado, um sábado. Então, assim, é realmente um super compromisso que ele tem com essa causa. Doutor Antônio, muito obrigada, antes de mais nada, pelo senhor ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Sara. Na verdade, para nós é um prazer estar participando desse espaço. Que bacana. Um espaço de comunicação, de divulgação, de compartilhamento de experiências. Bem importante. Muito obrigada. E aí, assim, vamos começar então por um assunto de fato preocupante. A gente tem uma constatação feita pelo Dr. Antônio, em que o recrutamento para o tráfico é o principal relato quando a gente discute sobre trabalho infantil em Fortaleza. Poxa, uma situação difícil e assim, até a gente pode dizer que é de mudança até, de alguns paradigmas que a gente tinha sobre o conceito de trabalho infantil até então, não é, doutor Antônio? É verdade, Sara. Inclusive, assim, é porque desde 1989, com a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, o recrutamento para o tráfico e as demais atividades ilícitas, elas estão ali na relação das piores formas de trabalho infantil, ao lado do trabalho análogo de escravo, como o trabalho degradante, ao lado da exploração sexual de criança e adolescente e também de atividades insalubres e perigosas. Mas o que nos preocupa é porque assim, os relatos dos profissionais da rede de proteção e dos adolescentes ouvidos nos movimentos, nas reuniões, nos comitês, é de que a grande preocupação, a maior preocupação que todos têm é com esse tipo de atividade, esse tipo de pior forma. Inclusive esse ano, como o dia 12 de junho, pautou o tema das piores formas e essa é uma atividade que está nas piores formas, então é uma das maiores preocupações da rede de proteção, porque é um desafio grande. É um grande desafio. Porque ele envolve, além do trabalho infantil, ser das piores formas, ele envolve um contexto do crime, o contexto de vulnerabilidade das famílias, a questão da dependência química que envolve muito nesse processo e acaba que as famílias ficam com grande dificuldade de lidar com a situação. Então, é um dos pontos mais preocupantes da rede de proteção hoje, que causa mais preocupação, é exatamente como fazer para, principalmente, prevenir que crianças e adolescentes sejam recrutados pelo tráfico, crianças e adolescentes sejam levados à dependência química, que é uma porta de entrada para depois virar o escravo do tráfico. Esse é um grande desafio da rede de proteção hoje. E, claro, nos casos em que esse envolvimento já acontece, há dificuldade grande, se reconhece uma dificuldade grande de enfrentamento. Porque, de um lado, você precisa cuidar da criança, que é a vítima, e do outro lado você precisa cuidar de responsabilizar e punir os exploradores. E aí a gente tem um desafio maior, porque não é só a questão do empregador do trabalho infantil, como acontece na maioria dos casos, mas também de alguém que exerce uma atividade criminosa, que exige um trabalho de inteligência, exige todo um trabalho estruturado da segurança pública. E é algo que revela também essa ausência mesmo das políticas públicas, doutor Antônio? Assim, dentro desse viés todo, porque assim, o tráfico ele vem exatamente se instalar quando você tem essa ausência dessas sim. políticas públicas. E aí, assim, realmente uma problemática que se estende para além de coisas mais pontuais, É verdade, é mais complexo, porque você tem uma situação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, por isso se tornaram presas fáceis desse sistema. E essa vulnerabilidade, Sara, é importante destacar que não é só econômica, também tem a vulnerabilidade emocional. Porque tem muitas crianças e adolescentes que acabam entrando para a dependência química e depois vira escravo, Por exemplo, eu virei um dependente, eu não tenho dinheiro para comprar a droga, para comprar o crack, então alguém vai me oferecer, mas vai exigir de mim que eu preste serviço, Então eu vou ser um aviãozinho depois, eu vou ser um desses envolvidos. A gente tem várias não histórias. Não é só na classe mais pobre. Não, infelizmente esse é um problema que atinge todas as classes
E aí, muitos deles por aspectos emocionais, né? Inclusive é uma preocupação que a gente tem muito grande com os adolescentes, porque é um período, né, de muitos conflitos, né, até na relação com a família. Muitas vezes esses conflitos, se ele não estiver preparado do ponto de vista da formação, às vezes até uma orientação, falta de uma orientação religiosa, a formação moral, se ele não tiver uma sustentação psíquica muito boa, ele nessa hora ele vai acabar sendo vítima, buscando encontrar a partir da dependência, né, do uso de drogas, ele vai buscar encontrar o que seria uma solução rápida, ou pelo menos esquecer, ou pelo menos neutralizar aqueles efeitos imediatos do conflito que ele vive. E doutor Antônio, a gente já tem números, assim, tem como mensurar hoje, dentro desse aspecto, assim, o número de crianças e adolescentes que a gente... Infelizmente não, sabe? Nossos dados são de pesquisa qualitativa, não de quantitativa. São dos depoimentos, das experiências relatadas. Mas o número estatístico, geral, assim, não, o número estatístico a gente tem feito essa estatística não tem, do trabalho infantil geral sim. Geral sim. Aí a gente tem aí 73 mil crianças e adolescentes, segundo a última pesquisa divulgada por Estado para o Ceará. Em todo o Brasil, em torno de 2,5 milhões, 2 milhões e 550 mil, de acordo com a última pesquisa. O número ainda elevado, preocupante. E no caso do Ceará, embora tenha havido uma redução significativa nos últimos anos, esse número de 73 mil é muito desafiador para a efetiva erradicação, porque muitos deles envolvem essas situações de vulnerabilidade, que há dificuldades maiores de se resolver. A gente tem buscado trabalhar em duas frentes, que é a prevenção, através, né, da educação, da assistência, da saúde, do conselho tutelar, das políticas de esporte, cultura e lazer. Nós consideramos que essa ação seja mais importante, que é a da prevenção. Entretanto, como existem já os casos, né, de violação de direito, de ocorrência do trabalho infantil, em que a criança e adolescente já está sendo vítima do trabalho, há necessidade de fortalecer as ações de atendimento a essas crianças que já estão. E nesse caso, o nosso grande desafio hoje é a identificação, porque dos 73 mil que o IBGE aponta, pouco mais de 10 mil estão hoje sendo identificados e atendidos dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. E o senhor acredita que essa subnotificação é porque a gente naturaliza algumas situações? Uma parte sim, e a outra parte em decorrência da insuficiência ou da pouca eficiência das políticas públicas. Certo? Por exemplo, o desafio da identificação, a gente precisa construir uma rede de proteção, com a escola, com o CRAS, com o Conselho Tutelar, né, com todos os atores da rede de proteção, aqueles chamados sistemas de garantia de direito, eles precisam de forma integrada buscar construir estratégias para essa identificação. Por exemplo, se eu perguntar, chegar numa casa e perguntar se tem alguma criança trabalhando, a resposta vai ser não, né, porque muitas vezes a família vai dizer assim, eu não vou dizer que tem minha criança trabalhando para não perder o Bolsa Família, né, então eu vou receber algum tipo de punição, de algum benefício social. Então a gente precisa buscar caminhos outros que mostre quem efetivamente está em situação de trabalho. Então nós temos buscado hoje no Ceará fortalecer essa ação através da escola. Família, né? Sim. E também de colher informação de outro modo. Por exemplo, não com a pergunta direta, né? Você não chegar perguntando, tem criança aqui no trabalho infantil, né? O que as crianças fazem no contraturno, quando ela chega na aula, o que ela faz, entendeu? Assim, chegar de uma forma, a estratégia da abordagem é fundamental, porque se você for numa pergunta direta, a resposta vai ser não, né? Então a gente tem buscado fortalecer essa estratégia também através da escola, certo? Buscando atividades, uma pesquisa a gente fez agora nesse primeiro semestre, pelo terceiro ano, uma pesquisa nas escolas para saber essa realidade. E a resposta apresentada pelas crianças nas escolas tem apontado números mais significativos nessa identificação. Entretanto, tem um desafio maior, que é, depois dessa pesquisa, a assistência social visitar as famílias para fazer a verificação, o tipo de atividade, se ela está no programa social, né? A escola fazia um acompanhamento educacional criterioso, porque a evasão escolar é 3 vezes maior. Então, assim, o risco de uma criança que está trabalhando deixar a escola é 3 vezes maior do que aquela que não está trabalhando. Então, essa criança é uma criança que precisa ser acompanhada com melhor cuidado, né? Com mais critério, com mais dedicação. E uma das suas constatações aí na pesquisa, quando se falou também dessa abordagem do tráfico, foi exatamente a questão da escola, né? Boa parte das crianças tinham abandonado a escola,
apesar de essa todas parceria as é importante, dificuldades, né? que a gente tem hoje ainda na qualidade da educação, que precisa ser melhorada, a gente tem que reconhecer que a escola ainda é esse local de proteção. Porque quando o aluno sai da escola, a criança e adolescente sai da escola, o risco dela morrer é muito elevado. Assim, porque as que estão morrendo, as que estão sendo assassinadas, a grande maioria, elas saíram da escola nos últimos 6 meses. Pois é verdade, aqui abandonaram. Um dado preocupante é você saber, assim, a evasão escolar, e principalmente entre os adolescentes, que ela é elevada, né? Um número alto, um número elevado de adolescentes estão saindo da escola. Então, um dos grandes desafios da nossa, não é só do poder público, mas também da sociedade, né? Porque eu sempre digo que a criança e o adolescente não é de responsabilidade apenas da família, é também da sociedade, do Sem poder dúvida público. nenhuma, uma coisa que a gente também fala muito, né, no Vida Ciranda, e que a gente reforça, que a criança é de todos nós. Isso. Criança e adolescente é um dever de Então, todos assim, nós. assim, muita gente fala assim, o problema, a culpa é da família, o problema é da família. Eu digo, não só, né? Porque na verdade a responsabilidade das crianças não é só da família. E a gente também não pode criar uma cultura de culpabilização da família. Precisamos ver que família é essa, e se essa família está sendo assistida de forma adequada pelas políticas públicas. Porque se ela não tiver, a gente precisa cuidar disso, a gente tem que cuidar dos cuidadores. É verdade. E a gente tem aqui o Programa de Educação contra o Trabalho da Criança e do Adolescente, que já tem uma atuação há 10 anos, né? Que é o PETECA. Ele faz um trabalho de mobilização de educadores, conselheiros tutelares, assistentes sociais e de direitos. E aí, em março agora, houve uma capacitação, não é isso? De profissionais de ensino, alunos da rede pública, para atuar em ações de conscientização dessa comunidade, né? Conta um pouquinho pra gente como foi, doutor. Então, Sara, em quantos 2008, profissionais, quantas escolas aí? Então, em 2008, nós realizamos uma grande campanha chamada Educação Resposta Certa contra o Trabalho Infantil. O que a gente observou até então é de que nessa data, em 2008, ainda não havia um envolvimento dos educadores no problema do trabalho infantil. Até então nós tínhamos assistência social, havia uma compreensão muito de que esse problema do trabalho infantil era um problema da assistência social, era um problema decorrente da pobreza. Mas a gente foi observar nos dados do IBGE que 80% das crianças que trabalham estão na escola e que elas convivem 5 dias por semana, 200 dias letivos por ano, né, com esses educadores. São outros olhos, né, outros olhares também que podem... Então, um educador com olhar sensível, que consiga perceber o trabalho infantil como uma violação de direito, né, que ela se manifesta na escola através das ausências, do abandono, do rendimento, do chegar cansado, do chegar atrasado, do não ter tempo de fazer as atividades escolares. Né, e às vezes até mesmo pelos sinais físicos e psicológicos do trabalho infantil, que afeta também a saúde, né? Então, se esse educador tiver essa percepção, ele pode, se articulando com o CRAS, com o CREAS, com o Conselho Tutelar, buscar encaminhar uma solução para o problema, certo? E ele trazer para si, também, não só dele, mas também para ele, essa responsabilidade pela proteção da criança e do adolescente. Inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o estabelecimento de ensino, o estabelecimento de saúde, ao tomar conhecimento de qualquer violação de direitos, deve comunicar esse fato aos órgãos competentes. Ou seja, ele é um problema e a responsabilidade de todos, mas nesse caso específico, até a própria legislação, o próprio Estatuto já prevê essa obrigatoriedade. Então, nós buscamos envolver os educadores, né? Criamos o programa de educação contra a exploração do trabalho da criança e adolescente e buscamos aí uma parceria com as secretarias municipais de educação para capacitar os educadores. E hoje a gente tem quantas secretarias? 130 municípios, 130 dos 184 já estão participando mais efetivamente ao longo Muito desse bom. período. Outros participaram, mas esses estão participando mais efetivamente. Então nós desenvolvemos constante capacitação continuada dos educadores sobre essa temática. Essa de março foi apenas uma delas, de lá para cá a gente já fez mais outras. E ao longo do ano elas são realizadas também nos municípios, multiplicadas. Muito certo? bom. E a gente já tem mensurações assim, de resultados de redução? O que a gente pode dizer... Esses 10 anos pronto. Assim, do ponto de vista da eficiência, dizer, de conseguir realizar aquilo que foi planejado, a gente tem conseguido a cada ano avançando, aumentando inclusive a participação. Em 2017 foram 366 mil alunos, de 18 mil educadores, de 1.800 escolas. Então, esse ano a gente já tem novas participações, a gente acredita até que esse número vai crescer este ano por novas adesões que aconteceram.
Mas o que é mais importante é que nesse período, obviamente a gente sabe não é decorrente apenas do Peteca, mas o Peteca tem uma grande contribuição nesse processo, foi a redução de 75% do trabalho infantil. Nossa. Que era 293 mil, passou para 73 nesse período, né? Desde quando a gente criou o Peteca até agora. Então a gente sabe que toda vez que a gente envolve mais pessoas na luta pela efetivação dos direitos, na luta pelo combate à violação desses direitos, a gente tem mais crianças e adolescentes sendo protegidas, principalmente prevenidas, né, que a prevenção é extremamente importante, assim, porque se a gente tira as crianças e adolescentes que hoje estão no trabalho infantil, essas 73 mil, mas não adota medidas para que outras não entrem, então o tempo todo outras vão entrar e a gente vai estar enxugando gelo. Né? Então é importante trabalhar tanto no combate como na prevenção. E a educação é principalmente uma ação de prevenção. E o senhor percebe que pelo interior o trabalho infantil, o tipo de trabalho infantil é o mesmo que acontece? Eu digo assim, essa questão do tráfico, ele também se revela pelo interior? Infelizmente, essa questão da violência e do tráfico, ela se espalhou também para a cidade do interior, certo? Mas os relatos de recrutamento de crianças pelo tráfico também acontece na cidade do interior, mas eles têm sido muito relatados em Fortaleza. Em Fortaleza. Agora, por outro lado, atividades na agricultura familiar, a agricultura de um modo geral, né, a maioria é agricultura familiar, elas predominam entre crianças de 5 a 13 anos e as atividades informais urbanas predominam entre adolescentes entre 14 e 18 anos, certo? Então a gente vai perceber o tipo de atividade também pela faixa etária, certo? E a gente tem aqui uma notícia muito bacana, né? Acho que um viés muito bacana que é protagonizar os meninos agora, né? Foram criados comitês com a participação dos próprios adolescentes, em que essa conscientização parte deles. Como é que funciona, doutor Antônio? Como é que vem sendo? Em dezembro de 2015, um adolescente que tinha participado do PETEC, que era do trabalho infantil, que ele já estava engajado na luta pelos direitos através de um núcleo de cidadania de Aquiraz, ele me procurou para dizer que queria participar e queria envolver outros adolescentes nessa participação na luta contra o trabalho infantil. O Felipe Caetano. Aí nós fizemos então, marcamos uma reunião e ali a gente já traçou as estratégias de engajamento dos adolescentes. Em março, 3 meses depois, a gente já estava realizando o primeiro encontro cearense de adolescentes com o trabalho infantil. Que bacana, que legal. E ali nós criamos o comitê estadual, certo? E a partir dali foi tudo caminhou, a partir daí nós mobilizamos conferências regionais, conferência estadual, e em 2017 já criamos o comitê nacional. Convidamos adolescentes de outros estados, estavam 22 estados representados nesse comitê, nesse Nossa, que legal, encontro nacional, e criamos um comitê nacional que hoje já tem membros de todos os estados. E agora nossa agenda está pelos estados. Nós já buscamos parceria com atores locais e já fomos e realizamos comitês estaduais e instituímos encontros estaduais e instituímos comitês nos estados do Maranhão, do Pará, fomos também a Macapá, São Paulo, em Piauí e assim, esta semana, a semana 12 de junho, também Roraima e Goiás. Aí temos na sequência Bahia. A nossa meta é que até 2019 todos os estados brasileiros tenham esses comitês. Hoje nós já temos comitês, inclusive em capitais. Fortaleza, Teresina e Macapá são capitais que já têm esses comitês. Porque dá também essa responsabilização a eles, né? Sobre as próprias vidas deles, né? São 2 pontos que a gente E aí eles vão para a escola e difundem informações, levam eles são informações, multiplicadores nas escolas. E também ficam observando. Como é que funciona? Eles têm assim, sentido essa fiscalização também, né? Não, Como assim, é que funciona? Não, é assim. Uma fiscalização que eu falo assim, uma observação, né? Pronto, o primeiro ponto que a gente assegura na questão, o comitê ele tem 2 objetivos. Um é de assegurar aos adolescentes um direito constitucional, um direito do ECA, um direito inclusive da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que é o direito de participação. Numa sociedade democrática, todos têm o direito de participação. Sem dúvida. Mas o direito de participação de crianças e adolescentes, ele é pouco exercitado, é pouco executado. É verdade. Falta criar caminhos, estruturas, e eles estratégias. têm tanto para colaborar, né? Sim, sim. E aí os comitês têm sido esse espaço de participação. Com isso, a gente quer assegurar a esses adolescentes, primeiro, o direito de participar dos espaços, das proposições, dos colegiados, das propostas e monitoramento de políticas públicas. São só adolescentes. Tem alguma criança? Não. Em alguns casos tem crianças ali entre 10 e 11 anos, principalmente. Já maiorzinhos, assim, né? Mas a maioria mesmo são adolescentes.
certo? A grande maioria são adolescentes e alguns municípios, por exemplo, caminham ali crianças de 10, 11 anos, certo? Que também é o direito da criança e do adolescente também, sem né? dúvida, sem certo? dúvida. Mas aí, Sara, é bem interessante que, além de assegurar esse direito, a gente tem conseguido fazer com que eles tenham se empoderado sobre a temática. Então, hoje, por exemplo, o Felipe Caetano já esteve em vários estados, né, fazendo palestras, instituindo assim, mostrando que ao longo dessa caminhada adquiriu bastante conhecimento sobre a temática, tem um compromisso, uma responsabilidade, quer dizer, assumiu a bandeira. E junto com ele, muitos outros adolescentes, em cada estado a gente já tem um desses mobilizadores, e nos municípios cearenses, principalmente, a gente tem vários mobilizadores, e a gente está multiplicando isso. Então, nós queremos construir uma consciência cidadã nesses adolescentes. Assim, eles são a educação para a cidadania, para você ter um olhar para o coletivo, não é você se preocupar assim, pelos meus direitos e os direitos dos meus pares. Né? Então, essa é uma questão. Que falta hoje, né? Sim, falta também, bastante. Né? Nossa sociedade é bem carente dessa preocupação com o coletivo, né? E eu acho que é importante a gente construir essa consciência cidadã já nesse momento de formação. Então hoje já são quantos meninos envolvidos aí com? Aí mais ou menos 3 mil adolescentes 3 mil, né? já, porque a gente tem mais de 2 mil no Ceará, tivemos 1.000 no Pará. Numa caravana, foi feita a caravana pelo Nordeste, foram 1.800. Então assim, a gente aí vai chegando a 4 mil, mais ou menos já chegar a 4 mil adolescentes nesse momento, envolvidos diretamente nas atividades. Agora, em setembro nós teremos o segundo encontro nacional. Já ia lhe perguntar assim, quais são os próximos então, passos aí? Além da agenda dos hoje é o estados, PETECA que está... Sim, a gente está buscando como uma das linhas de atuação do PETECA, que nós começamos com a educação, depois avançamos para ações intersetoriais envolvendo a saúde, assistência, conselho tutelar e conselho de direito. Nas conferências regionais a gente já envolveu as famílias, né, buscamos a representação das famílias. Temos maior dificuldade nesse ponto, porque trabalham, né, os pais trabalham, então eles têm menos tempo de participar desses momentos de sensibilização. O que a gente tem adotado é a estratégia de fazer esse diálogo com eles na escola, por exemplo, na reunião de pais, né? Ou então na reunião do Bolsa Família, com o CRAS, entendeu? Um momento importante que eles já estão ali reunidos, e aí a gente traz esse trabalho de sensibilização que é fundamental. Muito bacana. Certo? Então, em setembro nós teremos o próximo encontro, o segundo Encontro Nacional de Adolescentes, e aí a gente vai ter representantes de novamente todo o Brasil, só que dessa vez vai ser na Assembleia Legislativa. Aqui mesmo, sim, aqui em Fortaleza. Ótimo. A gente vai estar lá. Então, ótimo. Será assim, muito importante a participação de vocês. E aí a gente espera já que nesse momento, sabe, a gente já tenha que os adolescentes que estão vindo, tanto dos municípios cearenses, eles já sejam eleitos pelos seus coletivos locais. Por exemplo, o Comitê Municipal de Aquiraz elege lá os 2 representantes que virão, certo? Já não seria mais uma indicação do município, mas os próprios adolescentes, né, se reúnem, debatem o tema e elegem os representantes numa espécie de conferência, né, em que quem participa da conferência estadual são os delegados eleitos da municipal. Então a gente adota essa metodologia porque aí você assegura o direito de participação e também, inclusive, participação política, né? Por exemplo, lá em Teresina foi bem interessante quando a gente foi eleger o comitê, e aí foram para eleger uma menina do comitê de Teresina para representar Teresina no comitê estadual. E aí a gente trabalhou a dinâmica do processo eleitoral, em que no segundo turno 3 candidatas saíram indicadas para concorrer à vaga. E aí elas vão fazer a defesa, né? A defesa por que querem ser candidatas. E é bem interessante como há um empoderamento forte nesse momento de ela dizer o seguinte, olha, eu quero representar Teresina no comitê estadual porque eu tenho essa visão sobre esse assunto. Aí faz a defesa. É bem interessante, assim. E eles já pegam mesmo todo esse métier do que é esse processo democrático. Sim. Que hoje nos falta assim um bocado. A gente vive um processo democrático meio mascarado. Né? Eu acho até que assim nós temos um vácuo nesse período, né? E eu acredito que a gente perdeu bastante tempo, durante muito tempo se investiu nessa questão de construção da democracia pela base. Né? Assim, aquela história assim, todo mundo quer que o Planalto mude, mas não quer mudar a planície. Né? E aí assim, a gente tem que mudar a planície, porque só mudando a planície que o Planalto muda. Né? Assim, a estrutura de poder só muda quando a base estiver mudada. E aí essa mediação mesmo que está fazendo, né? Não só o PETECA, mas todo Não, aí é o seguinte, para assegurar o direito de participação, é necessário que todos os órgãos e entidades, como o Conselho Municipal de Direito de Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, a Secretaria de Educação, o nosso principal foco é a escola. A escola, sempre a escola, porque a escola é o seguinte, nós consideramos que a participação do adolescente nas reuniões do comitê
é uma aula de cidadania. Sim, é certo? Isso, assim, tipo assim, no dia que ele vai para a reunião, ele tem que ser liberado da escola para aquela atividade, e a escola tem que considerar aquela atividade como uma atividade da educação para a cidadania, fora da sala de aula, mas de educação. Então o menino não está faltando à escola, mas ele está participando de atividade educativa, educação pela cidadania, fora da escola, acompanhado pelos educadores também. A gente sempre pede que os adolescentes tenham um educador acompanhando, né? Primeiro para poder, assim, saber o que está acontecendo, e lá na escola ele poder dar o apoio para ele fazer multiplicação. Então aqui em Fortaleza nós tivemos, assim, todos os adolescentes, vem assim, 2 adolescentes e um educador da escola. Os educadores acompanham tudo, mas toda a deliberação, toda a pauta, toda a voz, toda a fala, toda a deliberação é feita pelos adolescentes. Aqui em Fortaleza são quantas escolas já? Nós tivemos 46 escolas com a participação. Mas são mais escolas públicas ou particulares? Nesse momento nós estamos trabalhando com escolas públicas, mas como ela é dos adolescentes em geral, há a possibilidade de alguma escola particular, a gente vai ainda construir essa mobilização, de indicar algum representante também para participar, que isso é importante. Mas nesse momento, nós iniciamos com as escolas públicas, e aí nós temos aí em torno de 30 adolescentes participando desse comitê, né, de forma mais efetiva, e nós estamos buscando envolvê-los. Sempre que tem alguma atividade sobre a temática, por exemplo, numa palestra na universidade, né, sobre a temática, na UFC, na Faculdade de Direito, a gente já convidou eles para participar, certo? E assim, já é um contato que ele tem, né, com a universidade, já é incentivo. Então, assim, nós queremos, assim, toda vida que tiver alguma coisa que o município vai promover, seja educação, seja assistência à saúde, que seja de relevante para discutir os direitos da criança e do adolescente, que eles estejam participando desse momento. Sem dúvida, porque eles são... são os titulares do direito, né? São os sujeitos desse direito, e também a participação da eles no empoderamento. Né? Porque assim, é a partir daí que ele vai se apropriando dos temas, e ele vai poder opinar com propriedade sobre aquilo que é dos seus direitos. Que bacana. Ô, doutor Antônio, que legal. Acho que são atuações como a sua que nos encorajam, nos dão esperança, não é? Para que a gente possa vencer aí tantas dificuldades, tantos desafios, né? Que esses novos tempos nos colocam. É verdade, não é? E eu sempre digo isso, que a gente precisa, por exemplo, pegando uma experiência do Peteco, pegando a experiência aqui do Ciranda e todas as outras experiências que tem hoje no Estado e no país sobre essa questão da promoção de direito, a gente precisa fazer, assim, unificar essas iniciativas, né? Fortalecer, porque todas têm um objetivo, que é o objetivo de promover o bem-estar do comum, da sociedade, e começando do começo, né? Que é começando pela infância, né? A criança e adolescente. E eu acho que, assim, como nós temos hoje muita comunicação de notícias ruins, né, e a notícia ruim se propaga por si só, eu sempre digo que a boa notícia ela precisa ser promovida. Então o espaço da Ciranda é o espaço da boa notícia, né, de compartilhar boas experiências, assim, que eu acho que é importante. Que a sociedade não fique naquela neura de achar que tudo é crime, de que tudo é sangue, né, de que não adianta fazer nada. A gente tenta fazer também, né, falar um pouco para as pessoas do quanto é importante. A gente estava conversando antes, né, da entrevista, e conversando do quanto é importante que as pessoas possam se apropriar desses espaços públicos. A gente fala muito sobre isso, né? Porque a gente falou, inclusive, sobre esses espaços em que a política pública está ausente. E às vezes está ausente, a gente se ausenta dos espaços, e aí ele é tomado por... Sim, né? Por quem não promove o bem. Por quem não promove o bem, né? Doutor Antônio, eu queria muito lhe agradecer. Tem alguma coisa mais, um convite que o senhor queira fazer, algo mais que o senhor queira falar sobre o assunto? Sim, eu acho que eu vou falar, Sara, o que eu tenho falado bastante, ultimamente, assim, uma preocupação que eu tenho muito grande é com a questão da família. Né? Sempre a gente pensar assim, a família como um espaço de proteção. E se ela não tiver sendo espaço de proteção, se ela estiver sendo espaço de violação de direitos, aí a gente tem que acionar aí a sociedade e o poder público para cuidar dos cuidadores. Certo? A gente não pode fazer um discurso de culpabilização da família, certo? Não pode achar assim, se a família não quer, eu não posso fazer nada, né? Então assim, porque aí realmente tem famílias que precisam, né, de um cuidado, né? Principalmente eu me preocupo muito com a questão de famílias que têm dependência química, né? Porque muitas crianças e adolescentes, recentemente a gente teve tragédia, né, em Itaitinga, onde 3 crianças morreram queimadas porque, né, de um casal, né, de dependentes, deixaram as crianças trancadas, e aí houve um incêndio, enfim. Foi assim, dessas tragédias que estão sempre acontecendo, mas a gente precisa ter muito cuidado com as famílias que estão sem condições de cuidar de si próprias, certo? E elas estão aí com as crianças e adolescentes sofrendo muito isso. Eu acho que a sociedade precisa estar muito solidária a essa questão das crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade. Sem dúvida. Apoiar as famílias, né? Apoiar as famílias e ver, inclusive, eu acho até assim, apoiar entidades que apoiem
e não é que atende essas crianças, porque projetos sociais são extremamente importantes para retirar, e a gente tem vários depoimentos nesse sentido, para retirar crianças e adolescentes que estão sendo encaminhadas para o mundo do crime ou o mundo das violações de direitos, de modo geral, né? Então, assim, projetos sociais têm o poder de dar um sentido à vida de alguém, que eu sempre digo que todo mundo precisa ter um projeto de vida, né? E aí, quando a pessoa não tem um projeto de vida, diante de alguma dificuldade, ela pode inclusive querer tirar a vida, e esse é um dos problemas que nos preocupa muito, porque Fortaleza tem se destacado muito nessa questão dos suicídios, né? Nossa, o Ministério Público Estadual até está fazendo um projeto, né, nesse sentido extremamente importante, vidas preservadas, de prevenção do suicídio, que é uma outra coisa que nos preocupa bastante. A questão dos homicídios de crianças e adolescentes, está elevadíssimo, a questão dos suicídios e a questão também da outra morte violenta, que é a morte no trânsito, né? Então são 3 fatores de morte que são muito fortes, muito intensos, e a gente precisa estar muito atento a essas questões de como está prevenindo essa situação. Muito bom. Me passou agora só pela cabeça, doutor Antônio, assim, a escola que queira aderir, que queira levar os seus adolescentes a participar desse comitê de adolescentes e tal, contra, né, no combate ao trabalho infantil. Há como fazer essa adesão, ou a escolha é feita pelo Ministério Público? Não, a escolha é feita pela escola. A escola pode aderir e dizer assim, não, eu quero ter uma representação no comitê, certo? Aí ela tem que fazer um evento na escola, debater o tema com os alunos e pedir para que os próprios alunos elejam seu representante. Sim. Pronto, certo? Então e já nós queremos, o que eu sempre digo assim, queremos que toda escola tenha um representante, porque esse representante vai multiplicar. Ele se empodera no comitê e multiplica na escola. Muito nós bom. Queremos então, isso. Gente, já fica o convite, né? Quem está nos assistindo, educadores que queiram ter, né, diretores, gestores que queiram ter no seu espaço um adolescente, é um por escola, doutor? Nós temos trabalhado um menino e uma menina, 2. Pronto, dois adolescentes que queiram, a escola, os gestores que queiram ter esses representantes nas suas sedes, né, nas suas instituições, buscar. Que a gente trabalha com o protagonismo, que é o meio nacional, na verdade, né? É o CONAPET, @gmail.com. CONAPET é de Comitê Nacional, né? CONAPET, Comitê Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Então, CONAPET@gmail.com é o e-mail de contato para toda a participação e protagonismo que a gente tem feito no país. Tanto nos 4 níveis de comitê, que é o nacional, estadual, regional e municipal. E aí nós queremos avançar com esse convite que você fez aqui para a escola, para uma representação por escola. Por né? escola. Assim, porque assim, eu sempre digo, a escola é o espaço de política pública, né, mais disseminado dentro do município. Né? Você pega um município pequeno, ele tem um CRAS. Ele tem um conselho tutelar, mas ele tem 20, 30 escolas. 20, 30, então ele tem 20 territórios de incidência de política pública. Muito e é aquela incidência que depois da família é a maior presença, né? Assim, depois da família quem mais convive com as crianças e adolescentes são os educadores. São os educadores. E às vezes até mais, né? Às vezes até mais que a família. Às vezes os meninos têm escolas, né? As integrais, tem a escola agora, integral e também tem aquela dia. história da criança e adolescente que não tem a família presente, né? É verdade. Às vezes os educadores sabem mais da vida do menino do que os próprios pais, né? Sabe. Gente, então é isso. Olha, doutor Antônio, muito obrigada. Eu te agradeço. Muito obrigada por nos receber aqui, viu, na sua casa, aqui no seu cantinho, né? No seu local de descanso também com a sua família. Obrigada demais, viu? Eu fico feliz. Gente, e aí, obrigada também, né, pela audiência. Se você gostou, curte aqui, acompanha a gente, assina, ativa as notificações. Todos esses e-mails que o doutor Antônio passou, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então é isso e até a próxima. Muito obrigada.